Pronto. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra perdão, né? Então nós vamos aprender juntos o que significa essa palavra, que a palavra de Deus nos alerta tanto quanto ela, né? Então vamos orar para começarmos a série. Senhor meu Deus, mais essa noite, Pai, que estamos aqui reunidos, Pai. Nós aqui em casa, os irmãos na casa deles, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil, Pai, quando nós não podemos nos reunir por causa dessa pandemia, Senhor. Mas nós não deixaremos de passar a Tua palavra, de transmitir, Senhor, os Teus cuidados para com os nossos irmãos, Senhor, para que nós possamos estar revestidos do Teu poder, Pai, e para que nós possamos ser lavados pelo Teu sangue dia a dia, Pai. Nós não podemos deixar de nos alimentar da Tua palavra, Senhor, porque ela é a vida. O Senhor Jesus nos diz que a palavra dele é a vida, é alimento, Senhor. E por isso nós estamos aqui esta noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um e que o Senhor possa falar o coração de cada um nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai refletir sobre esse tema que é tão importante, que é o perdão. O Senhor Jesus nos alerta todo o tempo na palavra dele que nós devemos perdoar uns aos outros, né? E a primeira passagem que a gente vai ler está lá em Efésios 4:32. A palavra de Deus, ela nos diz que Efésios 4, capítulo 4, versículo 32. Está dizendo assim para cada um de nós: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O que quer dizer ser benignos uns para com os outros? É você não desejar o mal para o seu próximo. É você orar por ele, é você pedir a Deus pela vida dele, é você viver em união, né, em comunhão. Então a palavra de Deus nos alerta que nós devemos ser para com o nosso próximo benignos uns com os outros. E em Mateus capítulo 6, o verso 14 também, nos diz que se nós perdoarmos os nossos irmãos, uns aos outros, perdoar as ofensas, o Senhor Jesus, ele vai nos perdoar, né? Deus vai nos perdoar. Só se nós perdoarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz lá na própria oração que o Senhor nos ensinou, em Mateus, que é o Pai Nosso, ele nos fala desse perdão. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então nós temos o perdão das ofensas, que é quando a gente perdoa o irmão, perdoa uma pessoa da família, perdoa qualquer que seja que tenha nos ofendido. Então esse é o perdão das ofensas. E a gente tem também o perdão dos pecados, e esse é só Deus que pode perdoar. Então o Senhor Jesus, ele nos alerta na palavra dele que Deus pode perdoar, porque Deus é misericordioso e ele é amoroso para com todos nós que somos feitos pelas suas mãos, né? Nós somos feitos criaturas e Deus se alegra. A palavra de Deus diz que quando ele nos criou, ele se alegrou muito. Então nós somos especiais para ele, por isso ele nos alerta tanto quanto ao perdão. Então nós precisamos perdoar uns aos outros
e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados também. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos alerta que nós precisamos pedir perdão a Deus, é porque o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. E isso está escrito lá lá em Isaías 59, no versículo 2, tem duas passagens que nós vamos ler, onde fala disso. Mas as vossas iniquidades, esse é Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, quando estamos em pecados, nós ficamos escondidos de Deus. A gente não consegue se aproximar dele, nem ele da gente, porque é uma divisão, há uma separação. Porque só quem consegue chegar perto de Deus é aquele que é santo, é aquele que se santifica cada dia. E lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós temos pecado. Essa é a necessidade da gente reconhecer o nosso erro e nos voltarmos para Deus. Reconhecer os nossos erros com os irmãos, com as pessoas da família, né? Porque só assim nós poderemos nos aproximar de Deus, só através do perdão do Senhor. E existem 3 fases, né, que nós devemos passar para poder chegar a receber esse perdão de Deus. A primeira fase é que a gente precisa reconhecer o nosso erro. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós temos a capacidade de nos colocar no lugar do próximo, né? Sentir a dor do próximo. E a segunda é o arrependimento. Porque quando nós vigiamos, nós nos colocamos no lugar do próximo, nós reconhecemos o nosso erro, a gente se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente tem essa capacidade de pedir perdão às pessoas, né? E mudar o nosso caminho. Então, é preciso que a gente perdoe o próximo para que a gente possa ser perdoado pelo Senhor, né? Pelo nosso Pai. E a gente tem que tomar um cuidado também. Quando nós perdoamos, nós pedimos perdão a Deus e a gente fica remoendo aquele pecado, é como se a gente duvidasse da eficácia do perdão de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós pedimos perdão a Deus de coração, nós sentimos aquele desejo no nosso coração de pedir perdão, nós reconhecemos o nosso erro, o Senhor nos diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Não ficar remoendo o pecado. O Senhor nos perdoa e Ele esquece. Se Ele esquece, então como nós vamos ficar remoendo aquilo a vida toda? Isso nos faz mal e não tem necessidade, né?
aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 19, está dizendo assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, o Senhor Jesus nos diz, né, que não precisamos ficar mais preocupados, que Ele perdoou e pronto. Perdoou, está perdoado. Outro passo que a gente precisa para receber o perdão de Deus está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário que, além de perdoarmos o nosso irmão, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Só assim Ele nos perdoará. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. E a palavra de Deus, ela nos diz que somente um pecado, não há perdão para esse pecado. E é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando Jesus Cristo subiu aos céus, depois de ter feito tantos milagres na terra, depois de ter perdoado as pessoas, depois de ter nos deixado muitos exemplos, Ele subiu ao céu e Ele falou assim: eu vou para o céu, mas eu deixarei com vocês um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai mostrar a vocês, é Ele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E isso está escrito lá em... Mateus 12, 31 e 32. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no século futuro. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande, né? E não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque esse pecado, né, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro aqui que não há perdão para esse pecado. Por que não há perdão? Porque quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele age na consciência de cada um. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa que é pecado, que é errado, né, nós vamos ter a consciência disso. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele nos avisa. Então, nós temos um exemplo aqui de uma blasfêmia, está escrito em Mateus 12, 24. Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. 12, 24. É a história que quando Jesus, eles trouxeram até Jesus um homem que estava endemoniado, e esse homem era endemoniado, era surdo e também ele não falava. E aí Jesus curou aquele homem. E quando os fariseus viram aquilo, os fariseus disseram, está lá no Mateus 12, no 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam:
Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, quem habitava em Jesus ali era o Espírito Santo, porque Deus, Jesus e Espírito Santo são uma pessoa só. Então, o Espírito Santo de Deus movia o coração de Jesus naquele momento. E era através do Espírito Santo de Deus que ele estava curando. Ele curou várias pessoas e os fariseus eles sabiam disso, porque eles viam milagres que Jesus fazia todos os dias, enquanto Jesus estava aqui na terra. Então, isso é considerado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque as pessoas, elas às vezes não querem mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, e mesmo ela conhecendo a verdade, ela se nega a seguir o que é reto, seguir o que é correto, né? Ela se nega a passar por essa transformação. Então foi isso que aconteceu nessa passagem que a palavra de Deus nos mostra. E tem outra palavra também que está lá em Timóteo, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, nos versos 19 e 20. Primeira Timóteo 1, versos 19 e 20. Aqui, Paulo, ele está alertando a Timóteo, para Timóteo guardar a fé dele, porque muitos se apostataram da fé, conservando essa instrução que Paulo está dando a Timóteo, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o mal, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, aqui Paulo conhecia esses dois homens, que era Himeneu e Alexandre. Paulo sabia do comportamento deles, que era contrário à vontade de Deus. Então, ele alerta Timóteo. Timóteo, seja consciente, né? Conserva a sua fé, tenha boa consciência, porque o Espírito Santo de Deus, nessa época aqui, já atuava, e era ele quem trabalhava na nossa consciência. E através de quê? Através da fé. A fé em Jesus Cristo, que era o que já tinha subido para os céus e tinha deixado o Espírito para nos guiar. Então, aqui Paulo fala que Himeneu e Alexandre, eles foram entregues para Satanás, porque eles viviam blasfemando. Então, e aí esses dois versículos que eu li no começo, está dizendo que quando nós pecamos, há uma separação entre nós e o nosso Deus. Então, isso é muito sério. Nós precisamos, dia a dia, nos examinar e saber, né, se estamos agradando a Deus, se estamos fazendo a vontade do Senhor, porque Ele nos vê em todos os lugares, Ele nos vê dia e noite, né? E nós devemos ser fiel a Ele, assim como Ele é fiel a nós. Ele entregou seu próprio Filho para que morresse naquela cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a remissão dos pecados e a salvação. Né? Aqui em Provérbios 16:6 nos fala que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, nós precisamos temer ao Senhor, respeitar a vontade dele na nossa vida,
Porque a partir do momento que nós fazemos isso na nossa vida, a gente é capaz de perdoar o irmão, perdoar a nós mesmos, e reconhecer que precisamos do perdão de Deus. Porque quando pedimos o perdão do Senhor, nós ficamos, né, com a consciência em paz, nós ficamos livres do mal, nós conseguimos manter nossa amizade, o nosso casamento, o relacionamento com os nossos filhos, né? Então, o perdão, ele é muito importante na nossa vida. E perdoar é uma decisão, né? Ninguém sente assim aquela vontade de perdoar. Nós precisamos decidir. A partir do momento que nós sabemos o efeito do perdão na nossa vida, né? Quer nos trazer paz no coração, quer nos aproximar das pessoas, quer nos aproximar de Deus, porque é isso que o Senhor quer. Então, à medida que nós reconhecemos essa importância que o perdão tem e os efeitos que ele tem na nossa vida, nós somos capazes, né, de perdoar cada dia mais. E é isso que nos vai fazer, né, é um processo de santificação. O perdão, ele é como se nós fôssemos renovados dia a dia. Porque a palavra de Deus nos diz que todos os dias nós precisamos vigiar. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar o nosso comportamento, o que falamos, o que pensamos. Então, tudo isso é um processo na nossa vida. E um reconhecimento que o Senhor Jesus, ele se fez pecado por nós e ele merece a nossa fidelidade. Ele nos ama e ele quer que nós estejamos com ele um dia. Então é por isso o Senhor Deus entregou o Filho dele para morrer naquela cruz, porque sem a justiça do Senhor na nossa vida, nós não teríamos acesso ao Pai, né? Então o Senhor Jesus, ele veio como um sacrifício definitivo na nossa vida. Todos os nossos pecados foram perdoados a partir daquele momento que ele se entregou naquela cruz. A palavra de Deus só nos diz agora que temos que recusar o pecado. Agora a gente precisa lutar contra o pecado, porque à medida que nós lutamos contra o pecado no dia a dia, a gente vai se aproximando de Deus, né? E Deus espera isso, a santificação de cada ser humano, para cada dia mais nos aproximarmos dele. A palavra de Deus sobre essa santificação, lá em Romanos 22, vou ler aqui, Romanos 6, 22 e 23, nos fala sobre, né, a libertação dos pecados. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, então, que falou aqui, libertados do pecado, porque quando Jesus sofreu naquela cruz, foi por cada um de nós, foi para retirar, foi para nos retirar aquela culpa, né? Então, nós somos libertos do pecado. Se confessarmos a Ele nosso pecado, nós já somos libertos. Resta a nós chegarmos até Ele. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nossos pecados já foram libertos. Aí aqui ele está dizendo para a gente ter os nossos frutos cada dia para nos santificar cada dia mais. Porque nós vamos ter a vida eterna. Se
permanecermos nesse caminho de santificação. Então nós temos, né, como nosso exemplo maior a pessoa de Jesus Cristo, e que nós possamos confiar, né, no perdão que Ele, na culpa que Ele nos tirou, no perdão que Ele nos deu naquela cruz, e que nós possamos lutar para que sejamos cada dia mais santos, né? Que nós sejamos conhecedores e praticantes da palavra dele, porque essas atitudes, elas nos farão enxergar a verdade, né? Cada dia da nossa vida. Então é isso, gente. Eu espero, né, que tenha esclarecido alguma coisa para vocês, né? E eu desejo a vocês a presença de Deus, né? A sabedoria do Senhor, assim como a nós também. E eu oro neste momento, Senhor, finalizando esta célula, que a Tua graça, Pai, seja alcançada por todos nós, Pai, que todos nós possamos reconhecer o Teu sacrifício, Pai, o sacrifício que o Senhor fez ali naquela cruz por cada um de nós, Pai, e que nós possamos confessar os nossos pecados, nós possamos pedir perdão uns aos outros, pedir perdão ao Senhor, Pai, para que nós possamos ter a Tua presença na nossa vida, o Teu Espírito Santo para nos guiar dia a dia, nós possamos alegrar, Senhor, na Tua presença, e que o Senhor se alegre de nós também, Senhor, pelas nossas atitudes, nosso comportamento diário, Pai, que nós possamos vigiar, Senhor, que nós possamos buscar a Tua presença durante o dia e durante a noite, Senhor, porque somente a Tua presença nos traz paz, renova a nossa vida e nos traz segurança. É no nome de Jesus que eu te agradeço por